Um filhote de cachorro ferido se arrasta até um policial, segurando algo em sua boca. Quando o policial entende o que está em sua boca, ele fica em choque. Minutos depois, a descoberta que ele faz é algo tão cruel que o deixou sem palavras. Antes, se você, assim como nós, ama os animais, inscreva-se agora no canal para não perder nenhuma história emocionante. Obrigado. Vamos voltar à nossa história. A chuva caía impiedosamente sobre as ruas escuras de São Paulo, transformando o asfalto em um espelho negro que refletia as luzes tremeluzentes dos postes. O policial Miguel Silva ajustou a gola de seu uniforme encharcado enquanto fazia sua ronda noturna habitual. Aos 45 anos, Miguel já havia visto de tudo em suas patrulhas, mas algo naquela noite parecia diferente, como se o próprio ar estivesse carregado de presságios. Foi então que ele o viu, um pequeno vulto negro se movendo hesitantemente pela calçada. Aproximando-se com cautela, Miguel distinguiu a forma de um cachorrinho, não maior que um gato, mancando visivelmente. O animal, um filhote vira-lata de pelo preto e encharcado, carregava algo em sua boca com determinação. "Ei, amiguinho!" chamou Miguel suavemente, agachando-se para não assustar o pequeno animal. O cachorro parou, tremendo de frio, seus olhos grandes e expressivos fixos no policial. Miguel notou como suas costelas eram visíveis sob o pelo molhado, denunciando dias, talvez semanas de fome. O filhote mancou em sua direção, ainda segurando firmemente o que Miguel agora percebia ser um pedaço de papel dobrado. Havia uma inteligência, quase humana no modo como o animal o encarava, como se implorasse por ajuda. "O que você tem aí?" Miguel estendeu a mão gentilmente. Para sua surpresa, o cachorrinho soltou o papel em sua palma, sentando-se em seguida e começando a lamber a pata machucada. Com cuidado para não rasgar o papel molhado, Miguel o desdobrou sob a luz do poste. Seu coração acelerou ao reconhecer uma letra infantil, trêmula, mas determinada, que havia escrito um endereço: Rua das Indústrias, 276. "Quem te mandou, pequeno?" murmurou Miguel, observando o cachorro que agora se encostava em sua perna, buscando calor. Algo naquela situação despertou seus instintos policiais. Em 20 anos de profissão, havia aprendido a confiar em sua intuição, e agora ela gritava que algo não estava certo. Miguel pegou seu rádio e chamou a central. "Aqui é o Silva. Preciso de uma verificação de endereço." Enquanto aguardava a resposta, envolveu o filhote em seu casaco, notando como ele se aconchegava agradecido em seus braços. "Silva, o endereço pertence a uma fábrica de tecidos. Proprietário, Antônio Oliveira, sem ocorrências registradas", veio a resposta pelo rádio. Miguel franziu a testa, pensativo. Uma fábrica de tecidos não era um local comum para se encontrar um cachorro ferido, carregando um bilhete escrito por uma criança. Ele olhou novamente para o filhote, que agora dormia em seus braços, exausto. "Vamos descobrir sua história." "Amiguinho", decidiu Miguel, caminhando em direção à sua viatura. A chuva continuava caindo, mas agora parecia carregar um propósito maior, como se lavasse as ruas para revelar segredos há muito escondidos. Enquanto dirigia pelas ruas molhadas, Miguel não conseguia afastar a sensação de que aquele pequeno vira-lata havia cruzado seu caminho por um motivo. O cachorrinho acordou brevemente, lambeu sua mão como se agradecesse e voltou a dormir. No banco do passageiro, o papel com o endereço parecia pesar 1 tonelada, carregando consigo um mistério que Miguel estava determinado a desvendar. As luzes da cidade refletiam nas poças d'água, criando um caleidoscópio de cores que dançavam pela noite. Miguel sabia que estava prestes a descobrir algo importante, algo que mudaria não apenas sua vida, mas a vida de muitos outros. O que começara como mais uma noite de patrulha estava prestes a se transformar em uma jornada que testaria não
Apenas sua coragem, mas também sua humanidade. A fábrica se erguia como uma sombra imponente contra o céu noturno. Suas janelas escuras, lembrando olhos vazios, que observavam silenciosamente a rua deserta. Miguel estacionou a viatura a uma distância discreta e checou novamente o endereço no papel úmido. O pequeno vira-lata, que ele começava a chamar mentalmente de valentão devido à sua coragem, ergueu as orelhas em alerta. "Fique aqui, amiguinho", sussurrou Miguel, acomodando o filhote no banco com seu casaco. O cachorro soltou um ganido, baixo de protesto, mas obedeceu, seus olhos atentos seguindo cada movimento do policial. Aproximando-se do portão principal, Miguel notou uma luz fraca vinda de uma janela lateral. Para uma fábrica supostamente fechada àquela hora da noite, havia algo estranho no ar. O som da chuva abafava seus passos enquanto ele se dirigia à porta da recepção e tocava a campainha. Depois de alguns momentos tensos, passos apressados ecoaram do interior do prédio. A porta se abriu, revelando um homem de meia idade, cabelos grisalhos e óculos de armação fina. Seu sorriso parecia uma máscara mal ajustada sobre uma expressão de nervosismo. "Boa noite! Em que posso ajudar?", perguntou o homem, que Miguel imediatamente identificou como Antônio Oliveira, o proprietário. Policial Miguel Silva. Apresentou-se, mostrando seu distintivo. "Estamos fazendo uma verificação de rotina na região. O senhor poderia me explicar por que há movimento na fábrica a esta hora?" O senhor Oliveira ajustou os óculos com dedos inquietos. "Ah, sim, claro. Estamos com um prazo apertado para uma entrega importante. Alguns funcionários se ofereceram para fazer horas extras." Miguel assentiu lentamente, seus olhos treinados, captando cada pequeno gesto nervoso do homem à sua frente. Foi então que ouviu um som abafado, quase imperceptível, mas inconfundível. O choro de uma criança. "O senhor se importaria se eu desse uma olhada nas instalações?", perguntou Miguel, mantendo um tom casual que contrastava com a tensão crescente em seu peito. "Agora? Mas já é tão tarde." O senhor Oliveira passou a mão pela testa suada. "Talvez fosse melhor voltar amanhã durante o expediente normal." "Insisto", disse Miguel firmemente. "É procedimento padrão." Relutante, o senhor Oliveira deu um passo para o lado, permitindo que Miguel entrasse. O interior da fábrica estava parcialmente iluminado, as grandes máquinas de costura projetando sombras distorcidas nas paredes. O cheiro de tecido novo misturava-se com algo mais, um odor de comida requentada e suor. "Por aqui", indicou o senhor Oliveira, tentando guiar Miguel para a área administrativa. Mas o policial já havia notado uma porta nos fundos, parcialmente escondida por pilhas de tecido. E, mais importante, havia notado como o proprietário lançava olhares nervosos naquela direção. "Aquela área também faz parte da inspeção", declarou Miguel, mudando subitamente de direção. O senhor Oliveira moveu-se para impedi-lo, mas parou, ao ver a expressão determinada no rosto do policial. "Não há nada lá", insistiu o proprietário, sua voz tremendo levemente. "Apenas estoque antigo." Miguel já estava a meio caminho da porta, quando outro som chegou aos seus ouvidos. O arrastar de pequenos pés e sussurros abafados. Seu coração acelerou ao perceber que o bilhete molhado em seu bolso poderia ser mais do que uma coincidência. O pequeno vira-lata não havia simplesmente encontrado um pedaço de papel qualquer. Ele havia trazido um pedido de socorro. Com um movimento rápido, Miguel alcançou a maçaneta. O senhor Oliveira deu um passo à frente, suas mãos estendidas em um gesto de súplica. "Por favor, não!" Mas era tarde demais. A porta se abriu e o que Miguel viu dentro daquela sala fez seu sangue gelar nas veias. Sob a luz fraca de lâmpadas fluorescentes, cerca de 10 crianças, nenhuma com mais de 12 anos, estavam sentadas em pequenas bancadas improvisadas. Seus
Dedos delicados manipulavam agulhas e tecidos, enquanto olheiras profundas marcavam seus rostos jovens. Ao ver Miguel, elas congelaram como pequenos animais assustados, algumas deixando cair as agulhas que seguravam. Uma menina mais alta, com longos cabelos negros presos em uma trança desfiada, levantou-se lentamente. Seus olhos escuros brilhavam com uma mistura de medo e esperança. Miguel reconheceu nela uma líder natural, alguém que, apesar da pouca idade, carregava o peso da responsabilidade pelos outros. "Vocês estão bem?" perguntou Miguel suavemente, entrando na sala com as mãos estendidas para mostrar que não representava ameaça. O Sr. Oliveira permaneceu paralisado na porta, seu rosto uma máscara de derrota. "Agora sim", respondeu a menina da trança, sua voz firme apesar do tremor em suas mãos. "Eu sou Luana. Foi meu bilhete que o senhor recebeu." Miguel sentiu seu coração apertar ao perceber que suas suspeitas estavam corretas. "O cachorrinho, ele é seu?" Um pequeno sorriso iluminou o rosto cansado de Luana. "O pretinho? Ele apareceu aqui faz algumas semanas. Nós dividíamos nossa comida com ele, mesmo não tendo muito. Ele foi o único que conseguiu escapar para pedir ajuda." As outras crianças começaram a se aproximar timidamente, como se a presença de Miguel representasse uma luz no fim de um longo túnel de escuridão. Uma menina menor, que não devia ter mais de 8 anos, agarrou-se à mão de Luana. "Quanto tempo vocês estão aqui?" perguntou Miguel, sua voz controlada apesar da raiva que começava a borbulhar em seu peito. 3 meses, respondeu Luana, seus olhos momentaneamente perdidos em memórias dolorosas. "O Sr. Oliveira nos trouxe do orfanato. Disse que seríamos adotados, que teríamos uma família." Sua voz falhou. Mas era mentira. Miguel se virou para o Sr. Oliveira, que havia se encostado na parede, parecendo ter envelhecido 10 anos nos últimos minutos. "O senhor tem muito a explicar. Eu não tinha escolha", balbuciou o homem. "A fábrica estava falindo, as dívidas aumentando. Quando soube do orfanato, sempre há escolha", cortou Miguel severamente. Ele se voltou para as crianças, suavizando sua expressão. "Vocês estão seguros agora. Vou chamar reforços e..." Um latido agudo interrompeu suas palavras. O pequeno vira-lata preto havia conseguido entrar na fábrica e agora corria, ainda mancando, em direção a Luana. A menina se ajoelhou, abraçando o cachorro enquanto lágrimas silenciosas escorriam por seu rosto. "Ele é nosso herói", disse ela, enterrando o rosto no pelo úmido do filhote. "Tentei várias vezes mandar bilhetes com ele, mas o Sr. Oliveira sempre o impedia." Até aquela noite, Miguel percebeu que havia mais naquela história, muito mais. Enquanto acionava reforços pelo rádio, observou como as crianças se reuniam em torno do cachorro, algumas sorrindo pela primeira vez desde sua chegada. Em meio à tristeza daquela situação, um pequeno vira-lata havia se tornado o símbolo de esperança que elas tanto precisavam. A chuva continuava caindo lá fora, mas dentro da fábrica, algo estava começando a mudar. Miguel sabia que uma longa jornada estava apenas começando. Uma jornada de justiça, recuperação e, principalmente, de cura. Enquanto aguardava a chegada de seus colegas, ele fez uma promessa silenciosa a si mesmo. Não descansaria até ver cada uma daquelas crianças em um lar seguro e amoroso. Se você está gostando, inscreva-se no canal. Continuando. 3 meses antes, o lar Santa Esperança respirava a tranquilidade de uma manhã de domingo. O sol de outono filtrava-se pelos vitrais da antiga mansão transformada em orfanato, pintando o chão de cores suaves. Irmã Cecília, a diretora, arrumava sua mesa quando ouviu batidas na porta. "Entre", disse ela, ajustando os óculos sobre o nariz. Antônio Oliveira surgiu na porta, impecavelmente vestido em um terno azul marinho.
Seu sorriso cordial e a pasta de couro cara sob o braço emanavam uma aura de respeitabilidade que ele havia cuidadosamente cultivado ao longo dos anos. "Bom dia, irmã", cumprimentou ele, sentando-se na cadeira oferecida. "Como conversamos por telefone, estou aqui para conhecer as crianças. Minha esposa e eu sempre sonhamos em ter uma família grande." Irmã Cecília sorriu, seu coração aquecendo-se com a possibilidade de um futuro melhor para seus pequenos. "O senhor disse que poderia adotar mais de uma criança?" "Sim", respondeu Oliveira, inclinando-se para a frente com interesse calculado. "Na verdade, estávamos pensando em 3 ou 4. Temos uma casa grande, recursos e muito amor para dar." Do lado de fora do escritório, Luana estava varrendo o corredor, como fazia todas as manhãs. Aos 12 anos, ela já havia aprendido a desconfiar de promessas muito generosas. Algo no homem bem vestido a incomodava, embora não soubesse explicar exatamente o que. As semanas seguintes foram um turbilhão de visitas, papelada e sorrisos. O Sr. Oliveira aparecia regularmente, sempre trazendo presentes e histórias sobre a casa maravilhosa que esperava por eles. Sua suposta esposa estava sempre viajando a trabalho, uma desculpa que ninguém questionou, ansiosos demais com a perspectiva das adoções. Luana observava tudo com crescente apreensão. Numa tarde, enquanto ele conversava com algumas crianças no pátio, ela notou como seus olhos avaliavam os pequenos de uma maneira estranha, quase como se estivesse escolhendo frutas no mercado. "Você é muito observadora", disse ele, surpreendendo-a, ao virar-se repentinamente. "E parece muito responsável também. Sabe, estou pensando em levar você primeiro, para ajudar a cuidar dos outros quando chegarem." O coração de Luana disparou. Após anos no orfanato, ela havia desenvolvido um forte instinto de proteção pelos mais novos. A ideia de deixá-los sozinhos a assustava, mas a possibilidade de poder continuar cuidando deles em um novo lar... "Eles realmente virão depois?" perguntou ela, seus olhos escuros fixos nos dele. "Claro, querida", respondeu ele, seu sorriso não alcançando os olhos. "Você tem minha palavra." Uma semana depois, Luana e mais 3 crianças deixaram o orfanato com o Sr. Oliveira. Irmã Cecília chorou de alegria, acreditando que finalmente seus pequenos teriam o lar que mereciam. Nas semanas seguintes, mais crianças foram levadas, sempre com a mesma promessa de uma família amorosa esperando. A realidade que os aguardava, entretanto, era muito diferente dos sonhos dourados que haviam sido vendidos. Em vez de uma casa acolhedora, encontraram bancadas de trabalho. No lugar, de brinquedos, agulhas e linhas. O sorriso paternal do Sr. Oliveira havia se transformado em uma máscara severa que não tolerava erros ou reclamações. Sentada em sua bancada naquela primeira noite, Luana segurou as lágrimas enquanto ensinava as crianças mais novas a costurar botões. Em seu coração, uma promessa começou a se formar. Encontraria uma maneira de salvá-los, não importava quanto tempo levasse. Foi então que, semanas depois, um pequeno vira-lata preto apareceu no quintal da fábrica como se enviado pelo destino. A fábrica rapidamente se transformou em um centro de atividade intensa. Viaturas policiais, ambulâncias e assistentes sociais chegavam um após o outro, suas luzes piscando contra as paredes molhadas pela chuva. Miguel permanecia ao lado das crianças, que se aglomeravam em torno de Luana e do pequeno pretinho, como um grupo de pintinhos assustados. "Você foi muito corajosa", disse Miguel a Luana, enquanto uma assistente social gentil distribuía cobertores e chocolate quente. "Como conseguiu convencer o cachorro a levar o bilhete?" Os olhos de Luana brilharam com uma mistura de orgulho e carinho ao afagar a cabeça do filhote. "Pretinho é especial. Ele sempre soube quando estávamos tristes e tentava nos animar. Um dia, vi ele brincando com um pedaço de papel, levando de um lado para outro.
Foi aí que tive a ideia. Mas o Sr. Oliveira não deixava ele ficar aqui, não é? Perguntou Miguel, observando como o cachorrinho mancava até cada criança, oferecendo lambidas consoladoras. Não no começo, respondeu Luana, sua voz baixando para um sussurro. Mas nós imploramos tanto, dizíamos que ele espantava os ratos. Na verdade, acho que o Sr. Oliveira acabou deixando porque viu que trabalhávamos melhor quando o Pretinho estava por perto. Ele nos fazia sorrir, mesmo nos dias mais difíceis. Do outro lado da sala, o Sr. Oliveira estava sendo interrogado por 2 investigadores. Seu terno elegante agora parecia murcho, assim como sua postura altiva. Miguel notou como ele, ocasionalmente, lançava olhares na direção das crianças. Sua expressão, uma mistura confusa de arrependimento e preocupação. Uma mulher de meia idade, usando um blazer bem cortado, aproximou-se de Miguel. Sou doutora Helena Martins, do Conselho Tutelar, apresentou-se ela. Precisamos começar a documentar tudo e fazer os encaminhamentos necessários. O senhor poderia me contar exatamente como descobriu esta situação? Enquanto Miguel relatava os eventos da noite, desde encontrar o cachorrinho até chegar à fábrica, ele observava como a doutora Helena tomava notas detalhadas, ocasionalmente lançando olhares compassivos na direção das crianças. E o orfanato? Perguntou Miguel. Como ninguém percebeu? Já estamos investigando, respondeu ela, seu rosto endurecendo. Aparentemente, o Sr. Oliveira construiu uma rede elaborada de documentos falsos. Mas não se preocupe, vamos descobrir todos os envolvidos. Naquele momento, um choro agudo cortou o ar. Uma das crianças mais novas havia derrubado seu chocolate quente e estava em prantos, mais pelo susto do que pelo acidente. Antes que qualquer adulto pudesse reagir, Pretinho correu até ela, ignorando sua pata machucada, e começou a lamber seu rosto até que o choro se transformasse em risadas. Esse cachorro, murmurou a doutora Helena, admirada. Ele parece entender exatamente o que cada um precisa. Ele é mais que um cachorro, disse Luana, aproximando-se com um novo copo de chocolate quente para a pequena. Ele é nosso anjo, da guarda de 4 patas. Miguel sentiu algo se apertar em seu peito ao observar a cena. Em meio a toda aquela situação terrível, um pequeno vira-lata havia se tornado não apenas um herói, mas um símbolo de esperança e amor incondicional. Enquanto as crianças eram examinadas por médicos e preparadas para serem levadas a um abrigo temporário, Pretinho se recusava a sair de perto delas, como se ainda mantivesse sua missão de protetor. O que vai acontecer com ele? Perguntou Luana a Miguel, sua voz tremendo levemente. Era a primeira vez que ela demonstrava verdadeiro medo desde que tudo começara. O Centro de Acolhimento Novo Amanhecer era diferente de tudo que as crianças haviam conhecido nos últimos meses. Paredes coloridas, decoradas com desenhos infantis, brinquedos espalhados pelos cantos e o cheiro de comida caseira no ar criavam uma atmosfera acolhedora que contrastava drasticamente com a frieza da fábrica. Miguel havia insistido em acompanhar pessoalmente o grupo até lá, com Pretinho aninhado em seus braços. O veterinário já havia examinado o filhote, confirmando que a pata machucada se curaria completamente com alguns dias de repouso e cuidados adequados. As crianças podem ficar com ele? Perguntou Miguel à coordenadora do centro, Dona Margarida, uma senhora de cabelos grisalhos e sorriso gentil. Ela suspirou, ajustando os óculos de aros dourados. Infelizmente, não temos permissão para manter animais aqui. São regras da vigilância sanitária. Luana, que estava por perto organizando os pertences das crianças mais novas, congelou ao ouvir isso. Suas mãos começaram a tremer levemente enquanto dobrava uma pequena camiseta. Mas eu prometo cuidar dele, interveio Miguel, surpreendendo. A si mesmo, com a rapidez da decisão.
Posso trazê-lo para visitas regulares, se for permitido. O rosto de Dona Margarida suavizou-se. Bem, visitas supervisionadas não são contra as regras. E considerando o papel especial deste pequeno herói, verdade, exclamou Pedro, um dos meninos mais novos, aproximando-se com olhos brilhantes. Pretinho é nosso herói. Ele tem que poder nos visitar. Outras crianças começaram a se reunir. Em torno deles, suas vozes se misturando em um coro de súplicas e argumentos em favor do cachorrinho. Pretinho, como se entendesse que era o centro da discussão, sentou-se e inclinou a cabeça, seus olhos grandes passando de um rosto para outro. Está bem? Está bem, riu Dona Margarida, erguendo as mãos em rendição. Podemos organizar visitas regulares, mas primeiro vamos cuidar de vocês, pequenos. O jantar está quase pronto e depois temos camas quentinhas esperando. Enquanto as crianças eram guiadas para o refeitório, Luana permaneceu para trás, seus olhos fixos em Pretinho. Miguel percebeu que havia mais em sua hesitação do que apenas a preocupação com o cachorro. Você está segura aqui, Luana? Disse ele suavemente. Dona Margarida e sua equipe são pessoas boas, e eu prometo trazer Pretinho para ver vocês sempre que possível. Não é só isso, murmurou ela, brincando nervosamente com a ponta de sua trança. E se mais crianças estiverem precisando de ajuda? Como vamos saber? Como vamos ajudá-las sem Pretinho? Miguel sentiu seu coração apertar. Mesmo após tudo que havia passado, o primeiro pensamento de Luana era para outras, crianças que pudessem estar em perigo. Agachando-se para ficar na altura dela, ele colocou uma mão gentil em seu ombro. Agora é nossa vez de ser os heróis, disse ele. A polícia está investigando tudo e prometo que vamos encontrar qualquer outra criança que precise de ajuda. Mas agora você precisa se concentrar em se recuperar, em ser criança novamente. Lágrimas silenciosas começaram a escorrer pelo rosto de Luana. Posso dar um último abraço nele? Miguel assentiu, e Pretinho imediatamente pulou de seus braços para o colo de Luana. A menina enterrou o rosto no pelo macio do cachorro, sussurrando palavras de carinho e promessas de reencontro. O filhote lambia suas lágrimas, como se tentasse dizer que tudo ficaria bem. A cena comoveu até mesmo Dona Margarida, que discretamente enxugou os olhos com a manga de sua blusa. Naquele momento, todos entenderam que Pretinho não era apenas um cachorro que havia ajudado no resgate. Ele era um símbolo de esperança, amor e coragem que havia mudado para sempre as vidas daquelas crianças. Uma semana após o resgate, Miguel estava em sua mesa na delegacia, afundado em pilhas de documentos e relatórios. Pretinho dormia tranquilamente em uma caminha improvisada ao lado de sua cadeira, sua pata já quase completamente curada. O filhote havia se adaptado surpreendentemente bem à rotina policial, tornando-se rapidamente o mascote favorito da delegacia. Silva, você precisa ver isso, disse a delegada Roberta, aproximando-se com uma pasta grossa nas mãos. Seu rosto, normalmente sereno, mostrava sinais de preocupação. A investigação sobre o Sr. Oliveira revelou algo muito maior do que imaginávamos. Miguel ajustou-se em sua cadeira enquanto ela espalhava documentos sobre sua mesa. Eram registros de transações bancárias, e-mails impressos e, mais perturbador, uma lista de outros orfanatos em diferentes cidades. Ele não estava agindo sozinho, continuou Roberta. Encontramos conexões com pelo menos 3 outros empresários e... Ela hesitou, baixando a voz. Um funcionário do alto escalão da Secretaria de Assistência Social. O coração de Miguel acelerou. Então há mais crianças?
Possivelmente. Mas agora temos um problema maior. Alguém está tentando abafar a investigação. 2 testemunhas importantes subitamente se recusaram a falar, e documentos cruciais começaram a desaparecer. Nesse momento, Pretinho ergueu a cabeça, suas orelhas em alerta. Passos se aproximavam do corredor. E logo, a doutora Helena do Conselho Tutelar entrou na sala, carregando sua própria pasta de documentos. Vocês não vão acreditar, disse ela sem preâmbulos. Uma das crianças resgatadas, a pequena Ana, de 8 anos, não é órfã como pensávamos. Encontramos registros que mostram que ela foi reportada como desaparecida há 2 anos em Belo Horizonte. Sua família nunca desistiu de procurá-la. Miguel sentiu uma onda de emoções contraditórias. Alegria pela possibilidade de reunir uma família, raiva pela extensão da crueldade do esquema e determinação renovada para desvendar toda a verdade. Precisamos agir rápido, disse Roberta, antes que mais evidências desapareçam. Mas temos que ser discretos. Se alertarmos os envolvidos muito cedo, talvez não precisemos ser tão discretos, interrompeu Miguel, uma ideia começando a se formar em sua mente. E se usássemos a mídia a nosso favor? Uma vez que a história se torne pública, será muito mais difícil para eles encobrirem tudo. Doutora Helena assentiu lentamente. A opinião pública seria nossa aliada, e com a pressão da mídia, outras testemunhas poderiam se sentir encorajadas a falar. Mas precisamos proteger as crianças, lembrou Roberta. Nada de exposição direta delas. Tenho uma ideia melhor, disse Miguel, olhando para Pretinho, que agora estava sentado atento, como se entendesse a importância da conversa. E se contássemos a história através do nosso pequeno herói? Um cachorrinho de rua que salvou crianças de trabalho irregular. É o tipo de história que toca o coração das pessoas sem expor ninguém. Pretinho latiu uma vez, como se aprovasse o plano, fazendo os 3 adultos sorrirem, apesar da seriedade da situação. Acho que nosso amiguinho concordou, disse doutora Helena, afagando a cabeça do filhote. E podemos usar isso para chamar atenção para a necessidade de maior fiscalização em orfanatos e processos de adoção. Enquanto discutiam os detalhes do plano, Miguel recebeu uma mensagem em seu celular. Era uma foto de Luana e as outras crianças no centro de acolhimento, todas sorrindo ao redor de um grande cartaz que haviam feito para Pretinho. O cartaz dizia "Nosso Herói" e estava decorado com desenhos coloridos de patinhas. Olhando para a foto, depois para o cachorrinho ao seu lado e finalmente para os documentos espalhados em sua mesa, Miguel sentiu uma certeza crescente. O que começara como o resgate de um grupo de crianças estava prestes a se transformar em algo muito maior. A manchete do jornal matutino chamava a atenção logo na primeira página. Herói de 4 patas, cachorrinho de rua salva crianças. A foto de Pretinho, sentado orgulhosamente ao lado de Miguel em seu uniforme policial, ocupava o centro da página. O filhote parecia sorrir para a câmera, sua história tocando corações por toda a cidade. É perfeito, disse Clara Santos, a jornalista que havia escrito a matéria, observando as reações das pessoas que paravam para ler o jornal na banca da esquina. Vejam como todos param para ler, e as redes sociais estão explodindo com compartilhamentos. Miguel e doutora Helena acompanhavam a cena de dentro do carro, estacionado discretamente do outro lado da rua. Pretinho estava no banco de trás, suas orelhas atentas a cada movimento. Já recebemos 3 denúncias desde que a matéria foi publicada esta manhã, comentou Helena, checando seu tablet. Pessoas que suspeitavam de situações semelhantes, mas não sabiam a quem recorrer. A estratégia estava funcionando melhor do que esperavam. A história do pequeno vira-lata corajoso que salvou crianças carregando um bilhete na boca havia capturado a imaginação do público. Mais importante ainda, estava encorajando pessoas a falarem.
Miguel! A voz de Clara os interrompeu quando ela se aproximou do carro. Vocês precisam ver isso. Uma senhora acabou de me procurar. Ela trabalhou no orfanato Santa Esperança há 2 anos e diz que tem informações importantes sobre outros casos. Naquele momento, o celular de Helena tocou. Seu rosto ficou sério enquanto escutava. A família de Ana está a caminho, disse ela após desligar. Chegam amanhã de Belo Horizonte. Precisamos preparar as crianças, especialmente Luana. Ela e Ana se tornaram muito próximas. Miguel assentiu pensativo. A perspectiva de separar as crianças que haviam se unido durante os momentos difíceis era dolorosa, mesmo que fosse por um motivo feliz, como uma reunião familiar. Posso ir com vocês falar com elas? Perguntou Clara gentilmente. Não para publicar, claro, mas talvez eu possa ajudar a contar a história de um jeito que as faça entender que, às vezes, dizer adeus também pode ser algo bonito. Pretinho latiu suavemente do banco de trás, como se aprovasse a sugestão. O cachorrinho havia desenvolvido um instinto impressionante para julgar o caráter das pessoas. E sua reação positiva a Clara não passou despercebida. No centro de acolhimento, encontraram as crianças envolvidas em uma atividade de pintura. Seus rostos se iluminaram ao ver Pretinho, que imediatamente começou a distribuir lambidas carinhosas. Luana, porém, percebeu que algo estava diferente. É sobre a Ana, não é? Perguntou ela, sua voz baixa para que a amiga, que pintava alegremente do outro lado da sala, não ouvisse. Vocês encontraram a família dela. Miguel se admirou mais uma vez com a maturidade da menina. Sim, Luana, eles estão vindo para cá. Amanhã ela vai poder voltar para casa, completou Luana, um sorriso corajoso lutando contra as lágrimas em seus olhos. Sabe, sempre rezei para que todas nós encontrássemos uma família. Acho que às vezes as orações são atendidas de formas diferentes do que imaginamos. Clara, que observava a cena, discretamente enxugou uma lágrima. Ela havia coberto muitas histórias em sua carreira, mas havia algo especialmente tocante na sabedoria daquela menina de 12 anos. E você, Luana? Perguntou Miguel suavemente. Tem pensado sobre seu futuro? Antes que ela pudesse responder, Pretinho pulou em seu colo, lambendo seu rosto como se quisesse lembrá-la de que não estava sozinha. O gesto arrancou uma risada genuína da menina, ecoando pela sala e fazendo outras crianças se aproximarem. A manhã seguinte amanheceu com um sol suave de inverno. No centro de acolhimento, a atmosfera estava carregada de expectativa. Ana, vestida com seu melhor vestido azul, sentava-se inquieta enquanto Luana trançava seu cabelo com cuidado. Você acha que eles ainda vão me reconhecer? Perguntou Ana, em voz baixa, suas mãozinhas apertando nervosamente o tecido do vestido. Claro que vão, respondeu Luana com firmeza, embora seu próprio coração estivesse apertado. Você é impossível de esquecer, pequena. Miguel chegou cedo com Pretinho, que imediatamente percebeu a tensão no ar e começou sua ronda de consolo, visitando cada criança com especial atenção a Ana. O cachorrinho havia se tornado extraordinariamente sensível às emoções de todos. Ali, pouco depois das 9 horas, um carro estacionou em frente ao centro. Dona Margarida foi a primeira a avistá-los pela janela. Um casal de meia-idade, a mulher segurando um urso de pelúcia gasto, o homem carregando uma pequena mochila rosa desbotada. São eles, sussurrou Ana, reconhecendo o urso que havia sido seu companheiro inseparável na primeira infância. Suas pernas tremiam tanto que ela mal conseguia se levantar. O momento em que a porta se abriu pareceu acontecer em câmera lenta. A mulher, Sandra, a mãe de Ana, entrou primeira, seus olhos varrendo ansiosamente a sala. Quando seu olhar encontrou a filha, o tempo pareceu congelar. Mamãe! A voz de Ana era apenas um sussurro. Minha pequenininha.
Sandra deixou o urso cair, atravessando a sala com passos trôpegos. O abraço que se seguiu foi daqueles que parecem querer compensar todo o tempo perdido de uma só vez. O pai de Ana juntou-se a ela segundos depois, envolvendo as duas em seus braços fortes, lágrimas silenciosas escorrendo por seu rosto. Luana observava a cena de longe, sentindo uma mistura complexa de alegria e tristeza. Pretinho, percebendo sua angústia, encostou-se em suas pernas, oferecendo conforto silencioso. "Olha, trouxemos o peludinho", disse Sandra, recuperando o urso do chão. "Ele ficou esperando por você todo esse tempo." Ana abraçou o urso, enterrando o rosto em seu pelo sintético gasto. Então, subitamente, ela se virou e correu até Luana, agarrando sua mão. "Essa é minha irmã Luana", declarou ela com uma certeza que surpreendeu a todos. "Ela cuidou de mim todo esse tempo, e aquele é o Pretinho. Ele nos salvou." Os pais de Ana se aproximaram de Luana, seus rostos transbordando gratidão. Sandra a envolveu em um abraço apertado, sussurrando "Obrigada" repetidamente em seu ouvido. Vocês podem visitar quando quiserem", disse o pai de Ana, sua voz embargada. "Nossa casa sempre estará aberta para você, Luana. E para o pequeno herói também", acrescentou sorrindo para Pretinho. Naquele momento, Clara, a jornalista, que documentava discretamente a reunião, percebeu algo crucial. Esta não era apenas uma história sobre um resgate ou sobre a denúncia de irregularidades. Era uma história sobre como laços de amor podem ser formados nas circunstâncias mais improváveis e como esses laços podem sobreviver e crescer mesmo após a separação. Miguel observava tudo com um nó na garganta, especialmente quando Ana insistiu em se despedir de cada uma das crianças individualmente, prometendo que voltaria para visitar. O policial notou como Luana mantinha um sorriso corajoso, mesmo quando suas mãos tremiam levemente ao abraçar Ana uma última vez. "Você também vai encontrar sua família, Luana", sussurrou ele, colocando uma mão gentil em seu ombro. "Às vezes, a família que encontramos não é exatamente como imaginávamos que seria." Pretinho latiu suavemente, como se concordasse. E pela primeira vez naquela manhã, Luana permitiu que algumas lágrimas escapassem. Mas eram lágrimas diferentes. Agora, não apenas de tristeza pela partida de Ana, mas também de esperança por um futuro que finalmente começava a parecer possível. A história do pequeno vira-lata herói havia se espalhado como fogo por toda a cidade e agora alcançava proporções nacionais. Na delegacia, Miguel observava admirado a parede de sua sala, onde dezenas de recortes de jornais e impressões de reportagens online formavam um mosaico impressionante. Pretinho, agora um pouco mais gordo e com o pelo brilhante, dormia em sua caminha personalizada, um presente dos policiais da delegacia. "Mais 3 denúncias confirmadas", anunciou a delegada Roberta, entrando na sala com uma pasta grossa. "E desta vez, conseguimos documentos que comprovam as conexões com aquele funcionário da Secretaria de Assistência Social." Clara, que estava entrevistando Miguel para uma reportagem de acompanhamento, levantou os olhos de seu notebook. "E o mais incrível é como a comunidade está se mobilizando. Sabem quantos e-mails recebo por dia de pessoas querendo ajudar? Centenas." O telefone de Miguel tocou. Era doutora Helena. "Você precisa ver isso", disse ela, mal contendo a excitação em sua voz. "Estou enviando um documento que acabamos de receber." Uma ex-funcionária do sistema de adoção guardou cópias de tudo por anos, com medo de denunciar. A história do Pretinho deu coragem a ela. Enquanto Miguel abria o e-mail em seu computador, Pretinho acordou repentinamente, suas orelhas em alerta. Segundos depois,
Passos familiar ecoaram no corredor. Dona Margarida, do centro de acolhimento, apareceu na porta, acompanhada por um casal que Miguel não conhecia. Miguel, começou Dona Margarida, seu rosto iluminado por um sorriso caloroso. Quero que você conheça Ricardo e Teresa Mendes. Eles são assistentes sociais aposentados e queremos conversar sobre Luana, completou Teresa, seus olhos bondosos brilhando com emoção contida. O coração de Miguel acelerou. Pretinho, que geralmente era cauteloso com estranhos, aproximou-se do casal, abanando o rabo de forma amigável. Teresa imediatamente se agachou para fazer carinho nele, ganhando lambidas entusiasmadas em resposta. Acompanhamos a história desde o início, explicou Ricardo, sua voz grave carregada de emoção. Teresa e eu sempre quisemos ter filhos, mas não pudemos. Dedicamos nossas vidas a ajudar outras crianças através de nosso trabalho. Quando nos aposentamos no ano passado, algo parecia faltar. Quando vimos a matéria sobre Luana, continuou Teresa, como ela cuidou das outras crianças, sua força, sua compaixão, algo tocou nossos corações de uma maneira especial. Clara, que havia parado de digitar para observar a cena, lutava para conter as próprias lágrimas. Como jornalista, havia aprendido a manter distância emocional de suas histórias, mas esta havia se tornado pessoal demais. Já conversamos com Dona Margarida e a doutora Helena, disse Ricardo. Sabemos que o processo é longo, que precisamos passar por avaliações, mas queremos dar um lar para Luana, completou Teresa. Um lar onde ela possa finalmente ser apenas uma criança, onde possa crescer cercada de amor e um latido. Alegre de Pretinho interrompeu a fala. O cachorrinho corria entre o casal e Miguel como se tentasse aproximá-los, sua cauda abanando freneticamente. Sabe, sorriu Teresa, nosso quintal é grande o suficiente para um cachorro também. Quer dizer, se o atual dono dele concordar com visitas regulares... Miguel sentiu algo quente se espalhar em seu peito. Era como se todas as peças de um quebra-cabeça estivessem finalmente se encaixando. Olhando para Pretinho, que agora sentava entre ele e o casal como um pequeno mediador peludo, ele soube que mais um milagre estava prestes a acontecer. O jardim do centro de acolhimento estava especialmente bonito naquela tarde. Dona Margarida havia se certificado de que todas as flores estivessem bem cuidadas para o encontro. Luana, sentada em um banco de madeira com Pretinho ao seu lado, brincava nervosamente com a ponta de sua trança enquanto esperava. Você vai gostar deles, sussurrou Miguel, que estava em pé próximo ao banco. Pretinho já aprovou, e você sabe que ele nunca se engana sobre as pessoas. Luana tentou sorrir, mas suas mãos tremiam levemente. Durante tanto tempo, ela havia sido a forte, a protetora, sempre colocando as necessidades dos outros antes das suas. Agora, pela primeira vez, era ela quem precisava confiar e se permitir ser cuidada. Teresa e Ricardo entraram no jardim carregando uma cesta de piquenique. A ideia havia sido de Teresa, um encontro informal, sem a pressão de uma sala fechada. Pretinho imediatamente correu para cumprimentá-los, quebrando a tensão inicial com suas lambidas entusiasmadas. Trouxemos alguns sanduíches, disse Teresa suavemente, aproximando-se. E também... Ela hesitou por um momento antes de tirar algo da cesta. Achei que você poderia gostar disto. Era um álbum de fotos. Sua capa decorada com pequenas borboletas coloridas. Luana o pegou com cuidado, como se fosse algo precioso. Está vazio, explicou Ricardo, sentando-se do outro lado do banco. Pensamos que poderíamos preenchê-lo juntos, começar nossa própria história. Luana abriu o álbum, suas páginas em branco parecendo prometer infinitas possibilidades. Na primeira página havia apenas uma foto. Teresa e Ricardo em frente a uma casa acolhedora com um grande quintal,
exatamente como haviam descrito. É nossa casa, disse Teresa. Tem um quarto esperando por você se você quiser. E aquela árvore no quintal? Perfeita para uma casa na árvore. Eu nunca tive uma casa na árvore, murmurou Luana, sua voz mal passando de um sussurro. Poderíamos construir uma juntos, sugeriu Ricardo. Tenho alguma experiência com carpintaria. E claro, precisaríamos fazer uma entrada especial para o Pretinho poder subir também durante as visitas. A menção ao cachorro fez Luana levantar os olhos. Pretinho havia se acomodado aos pés dela, como sempre fazia quando sentia que ela precisava de apoio. Vocês realmente querem que ele venha visitar? Claro que sim, exclamou Teresa. Ele é parte da sua história, Luana, e nós queremos conhecer e amar cada parte de você, incluindo seu amigo peludo aqui. Algo dentro de Luana começou a derreter. Aquela parede que ela havia construído ao longo dos anos, tijolo por tijolo, para se proteger da decepção e da dor. Posso perguntar uma coisa? Disse ela, sua voz ganhando um pouco mais de força. Qualquer coisa, querida, respondeu Teresa, porque existem tantas crianças. Ricardo e Teresa trocaram um olhar antes de ele responder. Porque quando lemos sobre como você cuidou das outras crianças, como você foi forte e corajosa, mas também gentil e protetora, soubemos que você era a filha que sempre sonhamos. Não estamos procurando uma criança perfeita, Luana. Estamos procurando você, exatamente como você é. As lágrimas que Luana vinha segurando finalmente transbordaram. Teresa abriu os braços hesitantemente e pela primeira vez em muito tempo, Luana se permitiu ser apenas uma menina de 12 anos precisando de um abraço de mãe. A sala de reuniões da delegacia estava lotada naquela manhã de quinta-feira. Delegada Roberta estava em pé diante de um quadro coberto de fotos e documentos conectados por linhas coloridas. Miguel, doutora Helena, Clara e representantes do Ministério Público ocupavam todas as cadeiras disponíveis. Pretinho, como sempre, mantinha seu posto ao lado de Miguel. Graças às denúncias que recebemos após a história do Pretinho, começou Roberta, conseguimos mapear toda a rede. O esquema não se limitava apenas à fábrica do Sr. Oliveira. Identificamos conexões com 3 outras empresas e... Ela fez uma pausa significativa. 5 orfanatos em diferentes estados. E o mais importante, completou o promotor Dr. Paulo Martinez, temos provas concretas do envolvimento do secretário adjunto de Assistência Social, Roberto Peixoto. As cópias de documentos fornecidas pela ex-funcionária são irrefutáveis. Clara digitava furiosamente em seu notebook, mas parou para fazer uma pergunta. E as crianças? Conseguiram localizar todas? Até agora, identificamos 28 crianças em situação similar, respondeu doutora Helena, consultando suas anotações. 16 já foram reunidas com suas famílias biológicas, como a Ana. Para as outras, estamos trabalhando com uma rede de assistentes sociais dedicados para encontrar lares adequados. Miguel sorriu ao pensar em Luana, que naquele momento devia estar ajudando Teresa a decorar seu novo quarto. O processo de adoção estava correndo com surpreendente rapidez, graças ao empenho de todos os envolvidos. Mas a história não acaba aqui, continuou o Dr. Martinez. A repercussão do caso levou a uma revisão completa dos procedimentos de adoção em todo o país. Novas diretrizes estão sendo implementadas, com maior fiscalização e transparência. Pretinho, que havia cochilado durante parte da reunião, subitamente ergueu a cabeça e abanou o rabo. Segundos depois, a porta se abriu, revelando Dona Margarida com um sorriso radiante. Desculpem interromper, disse ela, mas achei que todos gostariam de saber. O centro de acolhimento acaba de receber uma doação significativa. Vamos poder reformar todas as instalações e contratar mais profissionais. De quem é a doação?
Perguntou Clara, já imaginando mais um ângulo para sua reportagem. Na verdade, são várias doações. Depois que publicamos a lista de necessidades do centro, junto com a história do Pretinho, empresas e pessoas físicas começaram a contribuir. Mas o mais tocante são as cartas que vêm junto com as doações. Pessoas contando como a história as fez repensar suas próprias vidas, suas capacidades de ajudar. Miguel sentiu algo úmido em sua mão. Pretinho, lambendo seus dedos, como sempre fazia quando o sentia emocionado. O pequeno vira-lata, que havia chegado mancando em uma noite chuvosa, não havia apenas salvado um grupo de crianças. Havia desencadeado uma onda de transformações que continuava a crescer. Acabei de receber mais uma notícia, anunciou doutora Helena, olhando para seu celular. A Comissão de Direitos Humanos do Senado está propondo uma lei para fortalecer a proteção de crianças em processo de adoção. Estão chamando de Lei Pretinho. Um murmúrio de aprovação percorreu a sala. Clara, que havia prometido a si mesma manter a compostura profissional, discretamente enxugou uma lágrima. Acho que nosso pequeno herói merece uma festa, sugeriu. Roberta, sorrindo para o cachorrinho, que agora sentava orgulhosamente, como se entendesse que falavam dele. E já sei exatamente onde devemos fazê-la. O jardim do centro de acolhimento nunca estivera tão festivo. Balões coloridos dançavam na brisa suave da tarde. Faixas decorativas atravessavam o espaço entre as árvores e mesas dispostas em círculo exibiam um festim de quitutes e refrigerantes. No centro de tudo, uma grande faixa proclamava, celebrando, nossos heróis grandes e pequenos. Pretinho, usando uma elegante gravata borboleta azul, presente especial de Dona Margarida, circulava entre os convidados como um perfeito anfitrião de 4 patas. Cada criança que passava por ele recebia uma lambida carinhosa, cada adulto um abanar de rabo entusiasmado. Luana, radiante em um vestido novo escolhido por Teresa, ajudava a distribuir fatias de bolo. Seus novos pais adotivos conversavam animadamente com Miguel e Clara, compartilhando planos para a casa na árvore que já começava a tomar forma no quintal de sua nova casa. Olha quem chegou, anunciou Miguel, apontando para o portão. Ana e seus pais entraram no jardim, a menina correndo imediatamente para abraçar Luana. Pretinho latiu alegremente, pulando ao redor das 2 amigas reunidas. Ana estava diferente, suas bochechas mais cheias, seus olhos brilhando com uma alegria que só o amor familiar pode trazer. Trouxemos uma surpresa, disse Sandra, mãe de Ana, carregando uma caixa decorada. Dentro dela havia coleiras artesanais, cada uma com uma pequena placa gravada. Pretinho, nosso herói. Uma para cada dia da semana, explicou Ana orgulhosamente. Assim ele sempre vai estar bonito para suas visitas. As outras crianças que haviam sido resgatadas da fábrica também estavam presentes, cada uma com sua própria história de recomeço. Algumas haviam encontrado suas famílias biológicas, outras estavam em processo de adoção, mas todas carregavam no rosto a marca da esperança renovada. Doutora Helena se aproximou do centro do jardim, pedindo a atenção de todos. Hoje não. Estamos apenas celebrando um resgate, começou ela. Estamos celebrando como um pequeno ato de coragem pode desencadear uma onda de transformação. Graças ao Pretinho e a todos vocês, dezenas de crianças encontraram seus lares. Leis estão sendo mudadas e pessoas estão aprendendo a não fechar os olhos para quem precisa de ajuda. Clara, que estava fotografando o evento para sua última reportagem sobre o caso, capturou o momento em que Pretinho, como se entendesse que falavam dele, sentou-se elegantemente ao lado de Luana, sua postura emanando uma dignidade quase humana. E tem mais uma novidade, anunciou Dona Margarida, seus olhos brilhando de emoção.
Com as doações que recebemos, vamos iniciar um programa de visitas com cães terapeutas aqui no centro. E adivinhem quem vai ser nosso consultor especial? Pretinho latiu, fazendo todos rirem. Miguel se agachou para afagar a cabeça do cachorrinho, lembrando-se daquela noite chuvosa que parecia agora tão distante. Quem poderia imaginar que um pequeno vira-lata machucado se tornaria o catalisador de tantas mudanças positivas? Teresa e Ricardo se aproximaram de Luana, envolvendo-a em um abraço carinhoso. Prontos para irmos para casa depois da festa? Perguntou Teresa suavemente. Casa, repetiu Luana, saboreando a palavra. Sim, estou pronta. Mas podemos trazer um pedaço de bolo para quando o Pretinho for nos visitar amanhã? 6 meses haviam se passado desde a festa no centro de acolhimento. O quintal da casa dos Mendes florescia sob o sol da primavera, com rosas trepadeiras começando a subir pelas paredes da casa na árvore que Ricardo e Luana haviam construído juntos. Uma rampa especialmente projetada permitia que Pretinho subisse e descesse à vontade durante suas visitas regulares. Naquela tarde de domingo, a família estava reunida no jardim. Teresa servia limonada fresca, enquanto Ricardo ajustava a nova prateleira de livros que haviam instalado no cantinho de leitura. Da casa na árvore, ideia de Luana, que havia descoberto uma paixão pela literatura. Olha quem chegou! Anunciou Luana, correndo para abrir o portão. Miguel entrou com Pretinho saltitando alegremente à sua frente. O cachorrinho, agora um elegante jovem cão, ainda mantinha sua natureza brincalhona e amorosa. Sua pata, há muito gurada, não mostrava mais nenhum sinal do antigo ferimento. Trouxe uma surpresa, disse Miguel, entregando a Luana um jornal dobrado. Era a última reportagem de Clara sobre o caso. A manchete anunciava: Lei Pretinho completa 6 meses. Mais de 100 crianças beneficiadas. Abaixo havia uma foto do pequeno herói com sua gravata borboleta, rodeado por crianças sorridentes no centro de acolhimento. E não é só isso, continuou Miguel, sentando-se com os outros à sombra da grande árvore. O programa de cães, terapeutas do centro, já inspirou outros abrigos a fazerem o mesmo. Pretinho vai ter muito trabalho como consultor. O cachorrinho latiu, como se concordasse antes de se acomodar no colo de Luana. A menina, que agora usava os cabelos mais curtos e tinha sardas de sol no nariz, parecia finalmente uma criança de sua idade, alegre, despreocupada e amada. Ana ligou ontem, contou Luana enquanto acariciava o pelo macio de Pretinho. Ela vai participar do coral da escola. E adivinhem, a família dela se mudou para mais perto. Vamos poder nos ver toda semana. Teresa e Ricardo trocaram sorrisos emocionados. Ver sua filha florescer, fazer planos, sonhar, era tudo o que haviam desejado. O quarto de Luana, antes um espaço vazio esperando para ganhar vida, agora transbordava de personalidade. Desenhos nas paredes, livros empilhados na mesinha e uma cama especial para Pretinho no canto, para suas sonecas durante as visitas. Sabe, disse Luana pensativa, olhando para o céu através dos galhos da árvore, às vezes penso em como tudo mudou por causa de um pequeno cachorrinho perdido na chuva. Não era apenas um cachorrinho, respondeu Miguel suavemente. Era amor, coragem e esperança, tudo embrulhado em um pacote peludo. Pretinho ergueu a cabeça, seus olhos inteligentes passando de um rosto para outro, como se entendesse que falavam dele. O vira-lata que uma vez vagou sozinho pelas ruas havia se tornado um símbolo de como pequenos atos de bondade podem transformar o mundo. No horizonte, o sol começava a se pôr, pintando o céu de tons dourados e rosa. A brisa suave balançava os galhos da árvore, fazendo as folhas sussurrarem histórias de esperança e recomeços. Na casa da árvore, a nova prateleira de livros prometia milhares de aventuras por vir.
No coração de cada pessoa presente, a certeza de que famílias não são feitas apenas de sangue, mas de amor, coragem e, às vezes, de pequenas patas que deixam marcas enormes em nossas vidas. Luana abraçou Pretinho, enterrando o rosto em seu pelo macio. Você não salvou apenas a gente naquela noite, sussurrou ela. Você nos ensinou que heróis podem vir em todos os tamanhos. O pequeno vira-lata respondeu com uma lambida carinhosa, seu rabo abanando feliz. Na paz daquela tarde de domingo, sob a sombra protetora da grande árvore, uma família diferente de todas e igual a todas celebrava o amor que os havia unido. Um amor que começou com um bilhete na boca de um cachorrinho corajoso em uma noite de chuva.